A Lei 1408 de 1951 criou o feriado em todo o território nacional. E a data é comemorada desde 1940 em referência à Imaculada Conceição. Mas a primeira celebração oficial ocorreu em 1950 pela iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros. O Poder Judiciário é um dos três poderes da República, junto ao Executivo e ao Legislativo. Muito legal isso, né? E aí fala sobre o símbolo, fala sobre a mulher, né? Sobre a deusa Justitia, que fica de olhos vendados, e aí isso Uhum. indica que é preferível ouvir a ver e representa a imparcialidade em relação às aparências e aos bens materiais. E a gente sabe que acaba não acontecendo muito assim, né? Os olhos são vendados, eles acabam não lendo o processo. É a espada numa mão, a balança na outra, o pé em cima da Constituição Federal, não deixa ninguém E abrir ninguém vai também. ler também. E assim, acaba sendo, né, um ícone, né, a iconografia, né, daquela imagem que representa a justiça, acaba sendo uma representação bastante fidedigna, especialmente com relação à venda e com o pé em cima da Constituição. Eles falam que essa data celebra a importância do poder responsável por garantir direitos e deveres do cidadão. De acordo com a justificativa da lei, o Dia da Justiça homenageia o Poder Judiciário e os profissionais que nele atuam para que a justiça seja feita com imparcialidade. Então, por causa disso, fecha o expediente e ninguém trabalha. E alvará não sai, as pessoas ligam reclamando que o processo não anda. Não, a gente tem alguns feriados, né, que não fazem o menor sentido, né? Porque o feriado, em tese, teria o seu significado, né? Por exemplo, o Natal, ele é uma festa que realmente todo mundo está comemorando o Natal. O... Agora tem, né, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, em especial os católicos, é um dia de muita reflexão, é um dia que, né, principalmente aqueles mais fervorosos, eles não ouvem música, eles, né, tem Ainda alguns. existe gente que faz isso? Tem, É. tem, tem bastante. Não conheço, mas É, tem. em algum lugar tem. É. E assim, vários feriados. Agora, por exemplo, o Tiradentes, né? O feriado de Tiradentes. Mas o pessoal fala, não, aquele cara lá do enforcado lá, não é? Tipo, mas qual o sentido desse feriado, né? O Dia da Justiça, quando não tem sentido nenhum. É um dia para não trabalhar. É E é só nacional, isso. né? Feriado nacional. É um feriado meio estranho, né? Porque não é um feriado, é um ponto facultativo para alguns órgãos, né? Que é o feriado mesmo em si, todo mundo, cobre todo mundo. O dia da justiça não, é só como o dia do funcionário público, né? Os servidores públicos Então, por que que já não não junta, trabalham. né? O dia O da dia da justiça. justiça com o do funcionário. Então, tem alguns tribunais aqui no estado de São Paulo, longe de mim estar fazendo uma crítica, mas que são bastante preguiçosos. Todas as oportunidades que eles têm para fechar, eles fecham. E isso, assim, tem, até do ponto de vista do gestor, né, do gestor do tribunal, ele vê isso como uma economia, né? É um dia menos de conta de luz, é um Ah, não, dia eles não menos de pensam conta. nisso. Não é Pensam. possível. Inclusive, tem um impacto grande também sobre, por exemplo, o Vale Transporte, ticket de refeição. A nível de Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, um feriado é uma economia que quem está lá Mas economiza na para quem conta do gastar lápis. depois. Eles estão, os tribunais, né, de São Paulo, o pessoal acha que o São Paulo, por ser um estado rico, os tribunais de São Paulo, eles não têm um orçamento bom. Quer dizer, eles até têm um orçamento bom, mas eles têm um gasto muito grande, por exemplo, com a magistratura, e tem o orçamento, ele é bastante defasado com relação à estrutura dos fóruns. Tanto que você entra num qualquer fórum estadual no estado de São Paulo, exceto aqueles que o município dá um aporte, você vê uma estrutura muito defasada em relação aos fóruns federais. Né? Quem trabalha na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal vê uma diferença brutal para esses fóruns, os fóruns estaduais, né, que o público conhece mais como o Fórum Civil, né, É. onde tem as audiências, a maioria das audiências criminais, exceto aquelas federais, as de família, de locação e despejo, aquela que é mais do dia a dia
né, da população. Esse fórum ele é mais derrubadinho, ele é, né, ele é mal É como se ele conservado. recebesse menor verba. Ele tem um orçamento limitado. Mas hoje em dia os juízes já recebem o mesmo ou mais do que os juízes da federal. Então, o salário do juiz estadual ele ainda não é tão bom quanto o federal, mas eles têm mais oportunidade de acumular, né? Tem muito, olha, acumula vara tal com corregedoria, com justiça eleitoral, com então isso daí às vezes hoje tem muito que está acumulando vara, ele está na segunda vara de Cubatão e acumulando com a terceira vara da Praia Grande, ou está em Bertioga acumulando com uma vara do Guarujá. Com eleitoral, Ou né? agora, eleitoral, sempre tem um que está acumulando eleitoral, porque a justiça eleitoral não tem juízes próprios, então sempre tem, Que é cada esquisito, cidade né? Porque tem um. poderia ter um juiz eleitoral. Não existe isso no Brasil. A justiça eleitoral ela é toda diferente, né? Toda diferente. O formato dela é único em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário. Ela não tem juízes próprios, sempre são juízes emprestados. E o que eu acho que é a melhor, né, a melhor parte, né, a melhor invenção do Justiça Eleitoral é que todos têm mandato lá. O juiz ele fica 2 anos, podendo ficar mais 4. Inclusive os desembargadores, né, do TRT e os ministros do TST. O ministro do TST ele fica lá no máximo 4 anos. Às vezes ficam mais porque eles ficam 2 anos de suplente, por exemplo, e depois mais 2 anos, mas não pode ficar A vida um toda. mandato, depois é prorrogado, depois não pode mais, como titular.